A palavra que está no meu coração para esse dia está em Gênesis, capítulo 33. Gênesis 33, verso de número 4. Olha o que diz lá. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. É lindo demais esse versículo. Talvez você não consiga perceber como ele está carregado de emoção. Porque se você não conhece o contexto dessa história, esse versículo vai ser só mais um que você vai ler de maneira superficial. Agora, quando você entende esse contexto, você percebe o peso que existe dentro dele. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. A gente está vendo um encontro de dois irmãos, Esaú e Jacó. Quem conhece a história sabe que Jacó durante muitos anos fugiu de Esaú, porque tinha medo de se encontrar com seu irmão e o seu irmão ceifar a sua própria vida. Quem conhece um pouco mais a história sabe que Jacó enganou Esaú, se passou pelo seu irmão, roubando a bênção do primogênito. Enganou seu pai, e a Bíblia vai dizer que ele rouba a bênção do seu irmão, e quando Esaú ouve que Jacó havia roubado a sua primogenitura, ou a bênção que era entregue pela primogenitura, né? Você lembra quando ele estava diante do pai, e ele se passa pelo seu irmão, né? Só que na verdade ele estava mentindo para roubar a bênção no lugar do seu irmão. Quando Esaú fica sabendo que Jacó já havia roubado a sua bênção, que o seu pai havia abençoado Jacó, Esaú cria no coração um desejo de ceifar a vida de Jacó. Rebeca, por sua vez, ela vai orientar Jacó a fugir, porque ela ouve falar das conspirações de Esaú e que Esaú tinha um desejo de futuramente ceifar a vida de Jacó. E o que vai acontecer é que Jacó vai fugir. É nesse processo que ele foge que ele começa a viver experiências com Deus. É tremendo, gente, é espetacular. Inclusive, tem uma mensagem que eu preciso indicar para vocês, que eu prego sobre toda essa trajetória. Eu não vou ter tempo no Manhã de Paz de detalhar cada parte desse texto, porque o Manhã de Paz é uma palavra mais aplicativa, né? É uma palavra é mais um devocional, uma mensagem mais simples. Mas você que quer aprender dessa palavra, eu aconselho você a ouvir, procura depois na playlist, no meu canal, na playlist de mensagens completas, e ouça essa mensagem, Jacó nunca mais. Essa mensagem vai mudar a sua vida. E você vai perceber a profundidade que existe dentro dessa história, quando Jacó decide fugir de casa e as experiências que ele vai vivendo com Deus no meio do caminho. Rebeca vai dar uma direção para Jacó e vai dizer: teu irmão quer te matar. Faz o seguinte, pega as tuas coisas e vai para a casa de Labão. Fica lá. Para quê? Para se esconder de Esaú. Então Jacó foge. Jacó foge, vai para a casa de Labão e ele vai construir família na casa de Labão. Ali ele vai ter filhos. Ali ele vai prosperar. Ali ele vai enriquecer. Vão se passar alguns anos na casa de Labão, e depois de um tempo naquele lugar, Deus fala com Jacó: você vai voltar para a terra dos seus pais, já com filho, já com família, já estruturado. Deus visita Jacó e fala isso: você vai voltar para a terra dos seus pais, volte para a terra dos seus pais. É óbvio que Jacó não queria voltar. Jacó estava bem, Jacó não precisava voltar. Deus fala com Jacó, mas ele não tinha necessidade de voltar porque ele já estava estabilizado, já estava com a sua vida financeira estabilizada, ele não precisava voltar. Só que Deus fala com Jacó: você vai voltar para a casa dos seus pais. Ele volta em obediência a Deus, mas você percebe que no meio do caminho ele teme os ataques de Esaú. Ele tanto teme Esaú que você vai perceber
o mensageiro que ele vai enviar para o seu irmão, com a intenção de dar presentes para ser bem recebido, com a intenção de ficar tudo bem entre eles. É tão claro que Jacó tinha medo de Esaú que ele passou durante muito tempo da sua vida fugindo dele. E quando Deus mandou voltar, isso fica mais claro para nós esse texto, quando eles estão atravessando o Val de Jaboque, você vai perceber no texto que Jacó vai atravessar toda a família dele e vai ficar sozinho em Jaboque. No processo que ele fica sozinho em Jaboque, um anjo vem e dá uma experiência para Jacó. Marca Jacó, e a partir desse momento que ele sai de Peniel, ele vai se encontrar com Esaú. Nesse momento do primeiro encontro, Jacó está sozinho. Por que Jacó está sozinho? A forma como o texto traz para nós o sentido é que ele estava assumindo toda a responsabilidade. Eu não sei o que meu irmão pode fazer. Eu não sei se ele vai querer me matar. Eu não sei se ele vai querer ceifar minha vida. Eu roubei a primogenitura dele. Eu saí de casa, ele querendo me matar. Então, o que eu vou fazer? Eu atravesso a minha família, o Val de Jaboque, e fico sozinho com meu irmão. Porque se acontecer qualquer coisa, Esaú vai vir e vai ceifar a minha própria vida. Então, a maneira como o texto se desenrola, o que dá para entender é que Jacó assume a responsabilidade a ponto de, no seu primeiro encontro, ele sair à frente para conversar com Esaú. Aí entra o versículo que nós lemos, e agora, depois dessa explicação, você entende melhor o sentido. Quando o texto diz para nós: então Esaú correu-lhe ao encontro, a abraçou, lançou sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Percebe? Os dois aqui estão sendo curados. Jacó durante muitos anos ficou ferido com o sentimento do que ele fez com o irmão. E durante muito tempo Esaú também ficou ferido com o sentimento que ele havia carregado de Jacó. Jacó passou a vida inteira fugindo. Porque os traumas fazem isso também. Os traumas fazem a gente fugir. Os traumas fazem a gente se esconder. As frustrações, as decepções que a gente viveu lá atrás faz a gente ficar a vida inteira fugindo. Só que você vai perceber que fugir não é a solução. Você vai fugir a vida inteira e não vai ser curado. Você vai fugir a vida inteira e vai continuar lembrando das dores, dos traumas, das feridas. Porque fugir não te cura. Se esconder não te cura. Tentar se esconder dentro de casa, fechar a porta, colocar a cabeça embaixo de um travesseiro não te cura. O que vai curar você são as atitudes que você toma no meio do processo. A verdade é que por causa das coisas que você viveu lá atrás, você vive fugindo. Aí você foge de relacionamento, você foge de amizades, você foge de namoro, você foge de casamento, você foge de compromisso, você foge de coisa séria por causa das coisas que você viveu lá atrás. E você aprendeu com os traumas que fugindo você é curado, mas ninguém é curado fugindo. Tanto não é curado que pode se passar os anos que forem, que você vai continuar sentindo dor daquilo que você viveu. Perceba José, que mesmo depois que se tornou governador do Egito, já estava próspero, com a família, bem estruturado. Quando encontrou seus irmãos, que apareceu, você lembra o que ele fez? Praticamente a mesma coisa que os seus irmãos fizeram com ele. Ele tentou segurar um dos irmãos para tentar criar uma historinha tal, e gerar essa comoção entre a família, entre os irmãos, porque José ainda não havia sido curado, até o momento que ele confrontou, que ele conversou, que ele olhou, que ele se abriu, que ele dialogou, e nesse momento ele foi curado. Isso aqui é fantástico. Porque Jacó passou a vida inteira fugindo. Aí Deus fala com Jacó: você vai voltar para a casa dos seus pais. Porque é interesse de Deus tratar do passado de Jacó. Como é que Deus vai fazer coisas novas lá na frente?
enquanto Deus não está tratando das coisas lá atrás. Então, às vezes, Deus trata das coisas que aconteceram lá atrás, Deus cura as coisas que aconteceram lá atrás, Deus me faz confrontar aquilo que machuca, aquilo que me fere, para que eu seja curado lá atrás, para que o meu passado não venha comprometer o meu presente e nem destruir o meu futuro. Porque o que acontece é que quando uma pessoa não é curada, que o passado que ela viveu continua se tornando presente. Então você percebe que os traumas não são passados, mas todas as dores continuam se repetindo no presente, porque ela nunca foi curada. Como Deus quer curar Jacó, Deus vai falar isso para Jacó. Volta para a casa dos seus pais. Ele vai se encontrar com Esaú. Jacó teme que o seu irmão vai vir, vai tirar sua própria vida, vai matá-lo e vai, colocar a vingança em jogo, vai destruí-lo. E quando ele encontra o irmão, o que o irmão faz? Dá um beijo, dá um abraço e chora junto com ele. Que na verdade o irmão só queria ser curado. O irmão só queria ser tratado também. Porque todo sentimento de vingança, de ódio, de querer pegar Jacó naquela época, era uma pessoa que não estava curada. Era uma pessoa que não estava tratada. Era uma pessoa que queria se vingar porque estava ferida, machucada, e estava precisando se curar. Até o momento que você vê na história o encontro deles. E nesse processo vai ter cura. Nesse processo vai ter transformação. A palavra que eu tenho para liberar para você hoje é muito simples, mas é tremenda. Se você passar a vida inteira fugindo, você não vai ser curado. Se você passar a vida inteira se escondendo, você não vai ser curado. Se você passar a vida inteira dando desculpa e colocando problema nos outros, não vai ser curado. Você precisa confrontar as suas dores. Você precisa confrontar os seus sentimentos, os traumas, as amarguras, as crises, os bloqueios, os gatilhos que você tem. Você precisa confrontá-los para alcançar a cura. Deus vai te tratar e vai te curar no processo desse confronto e não fugindo desse confronto. Então deixa Deus cuidar de você. Às vezes, durante muito tempo, o diabo colocou na tua cabeça: vai se encontrar com Esaú para quê? Ele não vai mudar, vai querer te matar. Vai se encontrar com Esaú para quê? Ele vai querer destruir tua vida. Durante muito tempo, talvez Jacó poderia estar pensando assim: para que eu vou até meu irmão? Meu irmão vai querer me matar. A forma como o texto traz para nós a interpretação parece ser essa. Ele estava consciente que o irmão iria fazer alguma coisa com ele. Quanta coisa o diabo disse. Quanta coisa que o diabo falou. Mas era mentira. Porque quando Jacó se encontra com Esaú, deu um abraço, um beijo, choraram juntos. Tanta coisa que o diabo fez para destruir, tanta coisa que o diabo fez para separar, tanta coisa que o diabo fez para desunir. E depois de tudo isso, você viu o que aconteceu? Você viu o que Deus fez? Porque o diabo, ele é mentiroso. Ele quer se aproveitar das suas feridas para continuar estendendo o trauma, a dor, os bloqueios que você está sentindo. Aí ele diz para você: não adianta procurar fulano, não vai resolver. Não adianta procurar fulano, não vai ser curado. Não adianta, você nunca vai ser tratado. Ele fica sempre colocando desculpa para que não haja esse confronto. Porque o que te cura é você estar confrontando. É você ficar no olho. É você ser tratado no meio desse processo. E eu quero liberar essa palavra para a sua vida, que você não vai mais fugir dos traumas, que você não vai fugir mais das coisas que você viveu lá atrás, mas que você vai confrontar, porque Deus quer te curar. E não acredite na mentira do diabo. Não acredite nas palavras que o diabo tem dito, porque maior é o que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então escreve aqui nos comentários, coloca aqui embaixo.
Mostra o quanto essa palavra tem poder sobre a sua vida. Declara alguma coisa que você aprendeu, que Deus falou com você. Eu vou confrontar meus traumas, eu vou confrontar as decepções, eu vou confrontar as minhas lutas, eu não vou ficar paralisado no tempo, eu não vou deixar os problemas me fazerem fugir, me fazerem viver uma vida, sabe, fugindo, uma vida em decepção, uma vida com problema. Eu vou confrontar as minhas dores, porque eu creio que Deus tem a cura para minha alma.